Olá, me chamo Elaine Araújo, esse é o Dica de Bibliotecário e estamos aqui para fazer a divulgação do Biblioplanner 2023, que, para quem não conhece, nada mais é do que uma ferramenta que faz a divulgação, que faz uma seleção de dados que tenham a ver com livro, leitura, com biblioteca e que geralmente são utilizadas aí para fazer atividades, né, para você planejar suas atividades em 2023. Então já tem 3 anos que nós fazemos a divulgação desse planner e ele é sempre muito bem recebido por vocês. Então a cada ano nós tentamos melhorar a estrutura dele e desse ano eu tentei trazer ele não só com as ferramentas, ou seja, não só com as datas comemorativas, mas também que ele fosse uma ferramenta de crescimento profissional, de organização profissional, para que realmente merecesse esse nome de Biblioplanner. Vamos lá! Então a gente já começa com a capa, que tem aí essa nova, né, modelagem aí para 2023. E vamos então para a segunda página. Então, em vez de começar já pela data, eu coloquei aqui informações importantes, que são informações da sua empresa, da sua instituição, da sua biblioteca, que você em algum momento vai precisar ter essas informações sem ter que pedir a outro setor. Então é importante que você já se organize com essa data, com essas informações, como o nome da instituição, CNPJ, o endereço, o telefone, o e-mail, o nome da sua biblioteca, o e-mail da sua biblioteca, o ramal, assim como o sistema, o login, a senha, né, desse sistema, desse software que você usa, e os contatos importantes, ou seja, da administração, do RH, do setor financeiro. Então são setores que você mais utiliza, que você tem que ter ali à mão. Então é importante que você tenha essas informações, que vai facilitar de você não ter que ir atrás de alguém. Então todas as informações que você puder ter em mão sobre a instituição, sobre o seu local de trabalho, é melhor, porque na hora da necessidade você não tem que ficar correndo atrás de alguém. Então já tendo essas informações anotadas, é uma mão na roda. Então nós começamos então com os meses. Aqui como exemplo a gente tem o mês de janeiro, que, como vocês podem ver, houveram poucas alterações ali, fora o layout ali das datas especiais, que as datas especiais, no caso essa parte, né, que tá meio arredondada aí, ela são as datas que, por exemplo, são o aniversário da sua biblioteca, um aniversário de um autor da sua cidade, aniversário da sua instituição, aniversário da sua biblioteca, enfim, são datas que você pode complementar. Então essas datas especiais são as datas que você vai complementar para que seja esse plano o mais completo possível. Então esse espaço é para você complementar. Então nós temos as datas comemorativas, que, como nós sabemos, tem algumas datas que são flutuantes, digamos assim. Então, a cada ano elas mudam, né? A cada ano elas mudam, então, a partir disso, é por isso que todo ano a gente solta o Biblioplanner, porque são datas móveis. Então, para você ter uma atualização de realmente ter essa organização de planejamento que você vai fazer, você precisa saber exatamente qual vai ser a data de determinada coisa, para que você possa organizar suas atividades. Então, por isso que todo ano a gente faz esse lançamento e junto a gente faz essas atualizações. Então nós temos o calendário do mês, as datas comemorativas, e note que tem um pontinho roxo em cima de algumas datas. Esses pontinhos roxos, na verdade, são as datas mais importantes que têm a ver com livro, leitura e biblioteca. Então por isso que essas datas mais importantes que eu deixei em roxo, é como se fosse um bizu para você saber que essa data não pode passar despercebida, que você tem que fazer alguma coisa, né? Se você puder escolher uma data para você fazer alguma coisa, que seja nesse período, então não pode deixar passar em branco. E o cantinho de inspiração, que já é o local ali que, quando você estiver pensando no que fazer, você vai olhar para essa data, aliás, você vai olhar para esse mês e dizer, tá, eu quero trabalhar com essa e essa data, e o que eu posso fazer? Ah, de repente seria interessante fazer isso. Então você anota nesse cantinho de inspiração, que é para quando tiver mais próximo você realmente fazer o projeto como tem que ser o projeto. E porque muitas vezes a gente tem insights, né? Às vezes a gente tá no momento que você tá lendo,
essas datas, de repente vem uma ideia, e aí às vezes é uma ideia muito boa, mas como você não anotou, deixou passar, e aí na época você não tem, você às vezes pela vida corrida você não tem criatividade para criar outra coisa, e aí acabou passando essa ideia maravilhosa para lá. Então, esse cantinho de inspiração é para você fazer essas anotações e não deixar passar as ideias importantes que você tem por aí. Até nós chegarmos então no planner semanal, que se você for imprimir, porque você pode imprimir as páginas que você quiser. Se você for imprimir o planner semanal, eu sugiro que você imprima que você faça 4 impressões por mês, né? Já que nós temos 4 semanas por mês. Então, você usa esses 4, né? Semana que tiver 5 também, vai que tem. Eu não cheguei a olhar, mas aí você vê quais são, mas geralmente o mínimo é 4 semanas. Então, você já deixa anotado. Aí você me pergunta, Elaine, mas pra que ter esse plano semanal? O plano semanal é onde você vai fazer ali a organização das coisas importantes. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade X, então você anota aqui, e nos dias anteriores, né, ou seja, durante o planejamento é onde você vai anotar, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com cicrano, eu tenho que pegar material X, e junto com a organização dos eventos, você também tem a organização do seu cotidiano. Então você tem que catalogar, você tem que revisar acervo, você tem que falar com, sei lá, setor financeiro, sobre compra de livros, sobre qualquer outra coisa. Então, você tendo esse planejamento semanal, você já chega no trabalho sabendo o que é para fazer e você já vai cuidando daquilo em vez de ser engolida pelas atividades do dia a dia. E nós temos também aqui essa outra novidade que eu achei muito, muito importante trazer, que foram as metas. Essa parte aqui do plano de metas é uma autoavaliação, uma autocrítica, que você vai fazer se você acha que sua vida está estagnada, sua vida pessoal ou profissional. Então você vai chegar aqui e vai anotar o que você quer melhorar em 2023. E sobre os estudos, a sugestão eu coloquei aqui algumas sugestões de cursos que são estudar inglês, Libras, Excel, marketing digital, GED e design thinking. Então fica aí já as sugestões. E agora nós temos então o checklist das férias, que foi um adendo aí nesse Biblioplanner, porque nós sabemos que nas férias, muitas vezes nas férias escolares dos alunos, é ali o período que a gente realmente se organiza. Eu deixei ali no rodapé algumas sugestões de atividades para você fazer no período de férias, que eu entendo que algumas pessoas são novatas na área e não sabem exatamente o que pode fazer nas férias, e é o seguinte. As sugestões são fazer o inventário, fazer o desbaste e o descarte, porque é muito importante, principalmente biblioteca escolar, que recebem crianças menores, a gente acaba tendo uma perca muito grande de acervo, então é interessante que você faça uma busca, né, nesse acervo para saber se tem livro faltando páginas, se tem livro riscado onde não devia, se tem livros que realmente não deveriam mais estar fazendo parte do acervo. Então você tem que dar essa busca livro a livro realmente. Organização e limpeza do local de trabalho. Então muitas vezes ali com a correria do dia a gente vai só, por exemplo, guardando ali uma decoração, botando livros ali, tarará, e termina que o nosso balcão fica aquela confusão. Então, nesse período é também um período de você fazer aquela limpa, para que você realmente, quando o ambiente está limpo e organizado, a gente consegue se organizar melhor. Planejamento de atividades para o semestre seguinte. Então, todas aquelas ideias que você anotou lá no cantinho de inspiração das datas comemorativas, agora é a hora de você pegar e dizer, tá, então eu tive essa ideia para fazer esse evento, então bora aqui começar realmente a fazer o projeto. Atualizar desiderato, ou seja, os livros, né, que você recebeu de sugestão dos alunos, dos professores que você pesquisou. Autoavaliação e avaliação dos feedbacks, então é muito importante que a gente sempre faça essa autoavaliação, essa autocrítica de dizer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito. Então é muito importante você ter essa noção de sempre olhar para você.
apresentar o relatório, porque eu acho muito importante que você tenha essa conexão com a direção de realmente apresentar, de marcar uma reunião, apresentar um relatório no qual você vai ter imagens, você vai ter o feedback de quem te deu esse feedback. Aliás, é uma das coisas que eu até ensino no workshop de eventos, né, de organização de atividades, organização de atividades que tem a ver com leitura dentro da biblioteca, porque muitas vezes a gente faz eventos e a gente acaba não usando essa ferramenta de divulgar para a nossa direção. Muitas vezes a direção ela não olha para a biblioteca, então ela não sabe o que está passando ali dentro, e é nesse momento que a gente leva o relatório, que marca uma reunião e apresenta o relatório, que ela vê que está tendo vida, que está acontecendo alguma coisa, que você tá trazendo para ela um feedback. Então eu acho muito importante esse contato, muitas vezes que tem que ser forçado, porque a gente sabe que não é toda empresa que tem essa porta aberta, mas que você tem que tentar mesmo, sabe, entrar e convencer de que está tendo vida, que está tendo evento, que você recebeu feedbacks e que é importante transmitir para que eles olhem com mais carinho para aquele espaço. E por último, preparar um mural de boa-vinda, porque a gente sabe que biblioteca eles realmente trabalham, né? A gente trabalha com esse negócio de mural. Então, ter um mural de boas-vindas é sempre bem-vindo. Acho que é um acolhimento interessante de se fazer. E a próxima página aí é de aperfeiçoamento profissional, ou seja, eu quis trazer para você a oportunidade de que você se coloque nessa situação de ter uma meta de aperfeiçoamento. Então, no final do ano, eu espero que vocês olhem para esse documento de aperfeiçoamento profissional e tenham esses 6 espaços, e talvez até mais, que não caiba aqui a quantidade de cursos e palestras que você participou. Então, aqui é como se fosse uma meta para você bater, onde você vai anotar curso ou palestra, professor ou instituição e o período que você realizou, porque eu entendo que para você ser o melhor profissional, você precisa que o seu currículo acompanhe. Então, a gente sabe, né, que a nossa profissão, ela é uma profissão que ela precisa estar sempre se atualizando, assim como todas as profissões do mundo, mas eu acho que bibliotecário, a gente tem que ter esse olhar com mais cuidado, de que só um diploma na mão não quer dizer muita coisa. Então, o seu diferencial vai ser o seu conhecimento, então é muito importante que você use essa ferramenta como um start aí que você estava precisando para fazer essas atualizações profissionais. Daí eu trouxe também um documento aqui para você se organizar em relação aos murais. Porque, como eu disse, quem trabalha em biblioteca escolar sabe que a gente trabalha também com murais. A grande maioria, digamos que assim, que 99% trabalha com murais. Então, eu trouxe esse espaço para você também se organizar como planejamento. O planner, ele é um planejamento, então eu pensei, eu faço muito isso. Então, eu já criei esse biblioplanner com base no que eu uso no dia a dia. Então, eu gosto, por exemplo, às vezes eu vejo alguma coisa que me inspira sobre o mural, eu gosto de fazer ali umas anotações para que na época daquela atividade eu já tenha uma ideia, para que eu não tenha que me preocupar com mais aquilo no meio da correria, né, do dia a dia. Então eu gosto de ter essas anotações à mão, então eu trouxe também no Biblioplanner desse ano. Então você vai ter o espaço para tema, né, materiais que serão utilizados, porque aí você já sabendo o material que você vai utilizar, você já pede com antecedência. O período de permanência, porque é sempre importante você saber quando você vai colocar e quando você vai retirar, porque quando se retira já tem que ter outra coisa, ou não, né? Você que sabe como é que faz. E como vai ficar. Então eu deixei esse espaço aí para você ter os seus rabiscos, para você colocar ali a sua inspiração, como mais ou menos ali eu desenho muito mal feito, mas eu gosto de ter ali um desenho para me ter mais ou menos a noção do que eu quero aonde, de qual vai ser
o tamanho médio de alguma coisa para que fique bonito ali visualmente no mural. Então tem aí essa ferramenta. E outra ferramenta que eu trouxe também foi o de eventos. Ou seja, é o mínimo, o básico para você que também vai estar planejando um determinado evento. Então você precisa de ter o tema, o nome, a data, o local, o público-alvo, material necessário, convidados ou palestrantes e ali uma possível programação. Então, isso daqui seria o projeto, Elaine? Não. Isso daqui seria o básico que você precisa para que, quando chegar na época do evento, né, ali com 2 meses de antecedência, você vai realmente fazer o projeto. Então, aqui é só para você ter a noção do que você quer, como você quer, do que você vai precisar, para depois realmente fazer o grande projeto. Então, isso aqui tudo, geralmente, a gente faz agora nesse finalzinho de dezembro, né, nessa segunda quinzena de dezembro, ou então em janeiro, que é para ter ali mais ou menos saber quais são as datas que você vai fazer o que você está pensando, porque aí durante o ano você vai só correr atrás daquilo, entendeu? E por último, aliás, por último não, penúltimo aqui, informação, nós temos a Desiderata, que é a lista de sugestões aí de livros que você vai montando junto com os alunos, junto com os professores, e aí você coloca o título, a autoria, a editora, porque quando chegar o momento ali de você ter a verba, né, de fazer a compra, você já sabe exatamente quais foram os livros solicitados, e isso também te ajuda a não ter que ficar correndo louca ainda indo pesquisar. Como mais uma vez eu disse, planejamento é você planejar com antecedência, tá organizado, que é para quando estiver próximo ao acontecimento, você já ter tudo em mãos. E para finalizar, nós temos então os fornecedores, porque é muito importante que você tenha em mãos os contatinhos que você vai precisar para determinadas demandas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui sobre livros, porque de repente a gente sabe que como a gente trabalha com livro e leitura, os professores, eles vêm até nós, a escola, os pais, eles vêm até nós para conseguir determinados livros. Então é interessante que você tenha essas ferramentas para poder ajudar, para que seja realmente o profissional do livro. Então você anota já aí a editora, a livraria, o telefone, a rede social, porque aí já vai facilitar, porque você já vai saber, por exemplo, qual é a livraria que é responsável por editora X, quais são as livrarias da sua região que você vai poder ter contato. E é muito importante que você tenha contato com essas livrarias, com representantes, porque são pessoas que vão poder te ajudar no dia a dia, quando você precisar solicitar um material, quando você precisar discutir sobre um desconto, então é muito importante. E finalizamos então o nosso Biblioplanner 2023. Eu espero que vocês tenham gostado das modificações. Lembrando que é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a esse Biblioplanner completo. Lembrem, todas as sugestões são bem-vindas, então toda vez que você deixa aí uma mensagem, eu leio, deixo anotadinho para a gente poder fazer as modificações no ano seguinte. Então fiquem à vontade para sugerir. Então é isso, beijão e até o próximo vídeo.